E aí, mulheres? E homens também, né? Tem homem aí nesses 21 dias. Quase lá, no final. Aí eu senti a necessidade de estar assim, olhando pra vocês e vocês olhando pra mim. Nessa etapa que a gente construiu junto, né? Que a gente foi, muita gente já sabendo como acontece, porque no meu grupo não é só pessoas, mulheres, profissionais diferentes, mas nós temos terapeutas também, nós temos psicólogos, nós temos pessoas que já entendem, né, o seu interior, já mostram o autoconhecimento, mas são pessoas que sabem que quanto mais a gente aprende, mais a gente busca uma humildade para estar ouvindo o outro, olhando de uma maneira diferente daquilo que eu já sei, mas aquilo que eu preciso ainda acrescentar nos meus conhecimentos, é aí que as coisas fluem. Porque as pessoas nunca sabem tudo, né? Então, eu busco todos os dias estar realmente em sintonia daquilo que eu já sei, com aquilo que eu preciso saber e com aquilo que eu preciso aprimorar. Quando a gente vai, isso é qualquer área, né? Não é uma ou outra. Buscar esse conhecimento específico em algo, independente se você seja médico, advogado, dentista, qualquer área, professor, qualquer coisa que você faça, dona de casa, a gente precisa o quê? Aprender a teoria para partir para a prática, né? Isso é muito visível em todos os assuntos da nossa vida. E na prática que a gente aprende. E esses dias eu olhando aí algumas alunas que estão em transição de carreira, porque quando a gente busca esse autoconhecimento e a gente olha, a gente busca entender o feminino e o masculino, e principalmente vir dessa energia de curar criança, pai, mãe, abrir a consciência e ver que a gente pode ser muito mais do que a gente imagina, ou melhor, a gente pode ser tudo que a gente imagina, é só a gente querer, né, acessar aquele bem maior. A gente olha para as coisas e fala assim, nossa, como eu tô mudando, como tá tudo sendo diferente, né? E aqui é assim. Eu montei eu não sei como que vai sair a minha voz hoje, eu tava percebendo, eu tô fazendo testes assim com vários programas, vários microfones, e eu sei que um dia minha voz sai de um jeito, outro dia sai do outro, um dia tá fã, outro dia tá rápido, outro dia tá uma bagunça. Só que isso faz parte também do nosso amadurecimento, né? Do nosso conhecimento. Você sabe tudo de informática? Não. Então, cada dia a gente está pronto para receber e para aprender cada coisa, né? E eu tô muito feliz. Talvez hoje fique um pouco mais longo o nosso papo, só que no momento certo você vai poder acessar aí todas as mensagens que eu procurei fazer com muito carinho, ordenando aí para que vocês entendam o primeiro passo para ir em rumo a um propósito de vida diferente. Porque eu sei, mais do que ninguém, que as pessoas não nascem prontas. As pessoas não nascem aptas para desenvolver aquilo que elas precisam viver em um mundo que quando chega... Esses dias eu ainda estava conversando com uma aluna e eu falei para ela assim, o ato do nascimento, ele é muito cruel com, né, o ser. Falei, até é estranho a gente falar isso, né? Só que se a gente pensar que a gente tá lá dentro de uma barriga, né, quentinho, num lugarzinho confortável, onde nos acolhe, nos alimenta, onde a gente tá realmente na zona de conforto, desde aí a gente já tem que olhar e falar, nossa, lá atrás, quando eu era tão pequeno, que eu era só uma sementinha, eu precisei nascer para olhar um mundo diferente. Então a gente tá lá no nosso quentinho, no nosso lugar, lá na barriga da mãe, onde a gente escolheu estar, onde aquele lugar foi escolhido por nós, né, para aprender, para evoluir, para tirar, né, tudo aquilo que a gente precisa tirar de dentro da gente, é o que a gente vem fazer na nossa família. E isso é muito importante para a evolução da humanidade, porque talvez se a gente olha para trás e pensa que como as nossas ancestrais queriam a oportunidade da gente estar fazendo diferente, e ao mesmo tempo a gente olha e fala, pois é, eu serei a ancestral de alguém. Alguém daqui a alguns anos que nem nós fazemos, nós também seremos as bisavós. Nós também seremos essas tataravós. E o que nós deixamos para o nosso legado? Então, essa terapia sistêmica, essa constelação sistêmica familiar, ela funciona dessa maneira. Da gente olhar para trás e ver tudo que veio na nossa família. Muita gente confunde, né? A respeito do espiritual, a respeito daquilo você tá mexendo com o oculto. Não é nada oculto. É apenas a nossa família. Então, qual é o acesso que você tem a isso? Qual é o ensinamento que você tem para você buscar e curar a sua raiz, sabe? Será que essa sua tataravó que teve aquele costume, aqueles ensinamentos, aquela vida, será que era isso que ela quer que você carregue para sempre? É isso que você tem que pensar quando você olhar para 4 gerações para frente e ver
olha o que eu vou deixar para os meus tataranetos. Olha o que eu vou deixar para os meus bisnetos. Às vezes eu até me emociono, porque é um movimento muito bonito. É um movimento que a gente não precisava ficar olhando o tempo inteiro para tudo que eles passaram. Quando a gente olha os nossos avós, que foram as gerações mais próximas, nem todo mundo teve o prazer, né, de conviver assim com bisavó, com tataravó, por mais que as gerações começassem antes, mais cedo. Mas o acesso nosso foi muito com as nossas avós, com as nossas mães. E como que seria se eles tivessem vivido diferente? Sabe? Vocês já olharam para isso? Vocês já acessaram assim, quando elas falam assim, nossa, foi assim que eu vivi aqui em casa, muita gente que tá aqui tá me acompanhando há um não muito tempo, né? E eu acredito que a terceira filha de um casal, porque minha mãe sempre conta que a minha irmã foi a primeira, e ela acredita que ela teve um aborto antes da minha gestação. Então eu acredito ser a terceira filha aí de um casal. Então o terceiro filho, essa energia dos filhos, né? O terceiro filho, ele é sempre da descoberta, ele é sempre do mundo, ele é sempre uma energia assim muito... Como que eu vou falar? Ele é muito intuitivo. Ele é muito, se você é o terceiro filho, ou se você é o sexto, ou se você é o nono, você vai saber o que eu tô falando. Dessa curiosidade de você sempre estar em busca de mais, sabe? Em busca de realmente olhar para aquilo. Como que eu vou falar? Gente, é diferente, sabe? Eu sempre estar querendo saber as coisas que aconteceram hoje. Antigamente eu olhava, eu julgava, eu achava assim, nossa, isso é um saco, tá ouvindo de novo. Só que com o tempo, a gente vai aprendendo a administrar. Depois de quase 10 anos em busca de tudo isso, eu aprendi a administrar os meus pensamentos, a aceitar tudo que passou do jeito que foi, que hoje eu sei que foi tudo melhor, a olhar para tudo que eu produzi e o que eu não produzi também, né? Porque são essas duas coisas, de uma maneira mais prazerosa. Porque hoje eu não foco mais naquilo que vai dar de errado, e sim naquela solução que a gente precisa mostrar que existe, tá? Existe uma solução para tudo. E como que eu começo? Qual é o caminho que eu vou? Então hoje, quando eu ouço essas histórias, né, dos antigos, falando das necessidades que aconteceram, da dificuldade, que na época era normal. Só que a gente olha hoje para tudo aquilo e fala, nossa, como aconteceu, como poderia ter sido diferente. Só que os meus antepassados não tiveram essa maturidade de estar olhando tudo aquilo e fazendo um pouquinho diferente. E administrando a sua família, o seu dinheiro, a sua profissão. Por quê? Porque eles tinham aquilo no momento e pronto. Então, eu acho que com todo mundo acontece isso. E quando a gente olha isso, a gente fala assim, daqui uns dias é alguém lá na frente olhando pra gente, dessa maneira. Então, o que a gente vai deixar? A gente, sim, vive o hoje, porque o hoje é a única certeza que a gente tem na nossa vida, né? Amanhã a gente sabe que... Só que a gente pensa nesse hoje, só que a gente olha pra trás e nós também já vivemos há algum tempo, né? Eu já vivi 46 anos. Então, o que eu fiz nessa minha caminhada de vida? Quais que serão os exemplos que os que vieram depois vai olhar e vai falar? Nossa, minha bisavó fez isso. Eu vou querer deixar alguma coisa de quê pros que vierem depois? Vai ser coisas boas que a gente sabe como fazer, ou eu vou continuar carregando uma geração toda danada, que foi o que eu hoje tenho certeza que eu vim curar, sabe? A falta, a escassez, as crenças limitantes, muitas, 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 muitas. Aquelas assim que até hoje, elas ainda ressoam muito forte no meu sistema. E nem todo mundo tá pronto para ser curado. Então você olha e fala, puxa vida, como poderia ser diferente? Mas cada um é a própria cura. Cada um tem o seu tempo para ir atrás das coisas. A cura é muito feminina. Nós, como mulheres, para as mulheres que estão vendo agora, nós temos o dom de curar uma família. Nós temos o dom de curar nossos maridos. Nós temos o dom de curar os nossos filhos. Nós temos o dom de curar aqueles que trabalham com a gente, aqueles que estudam com a gente.
porque nós somos a geração. Nós temos essa essência feminina. E muitas vezes a gente é muito intuitivo e a gente não olha para nossa intuição. Aí muita gente me pergunta assim, como que você desenvolve essa coisa de ouvir, né? O que você pensa e o que você quer. Não foi fácil. A minha trajetória foi bem longa nesse caminho. Quando eu tinha 36 anos, eu tive o meu terceiro filho e foi quando eu me despertei para muita coisa. Eu tive que, vamos falar assim, buscar um sofrimento muito grande em tudo que eu vivia para eu poder renascer. Sempre fui uma pessoa assim extremamente alegre, extremamente positiva, só que muita coisa me incomodava, sabe? Eu olhava e falava para mim mesma, não é isso, não é desse jeito que eu quero. A gente sempre tinha uma pendenga em algum setor da vida, sabe? E nesses meus 36 anos, que tá dando aí 10 anos hoje de formação, de busca, de uma nova vida, sabe? Eu agradeço a cada segundo, porque às vezes eu penso assim, e se eu começasse agora? Eu ia levar mais 10, ia ficar mais longe de eu atingir o que eu quero, o que eu preciso, o meu propósito de vida. Então, nessa caminhada, eu comecei a buscar, assim, as minhas raízes. A primeira coisa foi uma ressignificação com o meu feminino, com a minha mãe. E depois disso, eu fui vendo que eu estava ficando mais leve, só que estava ainda me faltando muita coisa, né? Então, como eu disse, eu vim provavelmente sou a terceira filha de um casal que ficaram pouco tempo unidos em matrimônio, porque meu pai faleceu, eu estava com 3 anos, então ele se foi e qual que era a minha referência de masculino? Nenhuma. Porque minha mãe casou de novo, depois de 3 anos que ela estava viúva, mas o meu padrasto também viajava, e quem que nos acolhia lá, eu e minha irmã no caso, era minha mãe. E o meu avô, ele sempre teve, como ele não tinha não teve, né, nenhum filho homem, e ele foi, junto com a minha avó, gerador de 7 mulheres, o que aconteceu? Ele criou as 7 mulheres como se fossem 7 meninos, todas muito ativas naquilo que elas fazem, todas muito prontas para trabalhar, para ir para a vida. Isso não é o serviço da mulher? Mas junto com o homem, sabe? O homem sempre tem que mostra aí o mundo, essa energia de fazer, de ação, não é feminina. A energia feminina é uma energia de geração. A mulher pensa e o homem faz. Entendeu? Talvez seja muito novo para você isso. Só que quando os dois começam a produzir juntos, a enriquecer, a ter sucesso no casamento, a ter sucesso na família, a ter um relacionamento promissor, quando os dois juntos ocupam o mesmo espaço, porém cada um fazendo a sua parte. E qual parte é essa? A mulher ocupando o lugar dela de geração, de vulnerabilidade, de espiritualidade. A mulher é muito espiritual, ela é muito sabedoria. E o homem em ação, o homem vai e faz. Ele tem que ser o provedor de estar trazendo para tua casa aquele sustento maior. Sim, isso não é machismo, isso é sistêmico, sabe? E quando a gente pensa nisso, que quantas gerações foram assim? Meu avô, ele sempre foi o provedor. Eu primeiro tô falando da minha mãe, tá? Da parte da minha mãe, para depois eu chegar na parte do meu masculino. Que não faz muito tempo que eu me ressignifiquei. Porque como eu tive esse ensinamento de olhar todas as minhas tias, o meu avô indo para a vida dessa maneira, o que a gente pega? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente vive, né? São os mesmos costumes. Então eu sempre tive essa ação quando eu estava na escola, sabe? De sair cedo, voltar à noite, já fui coordenadora, já fui diretora de escola, sabe aquela coisa assim? Eu serei líder, vou viajar, vou atrás de curso, vou fazer minha pós-graduação, sabe aquela coisa maluca? E essa atitude de ser o CEO do ambiente não é feminino. Então, quando eu comecei essa nova vida, esse novo trajeto, e resolvi dar uma guinada em tudo, e falar, sim, eu vou estar junto com o meu marido o tempo todo, nós vamos sim atrás de uma energia de prosperidade, de aliança, de comunhão, mas eu sendo menos o homem da relação, tá? Aí quando você olha e fala pro teu marido, né? Eu confio em você, vai, que eu sei que você dá conta, é quando o casal começa
a fluir na vida. Então, quando eu dei uma curada nesse meu feminino, eu fui em busca, assim, desse meu masculino. Pra eu parar, pensar. Meu pai, ele era o filho mais velho de um casamento também. A minha avó, ela sempre contava que ela se casou com 11 anos. Então, uma menina de 11 anos, o que pensa? A gente olha hoje em dia e fala, meu Deus, como que era, sabe? E ele era o filho mais velho e ele foi o primeiro filho a falecer. Então, meus avós passaram, né, por essa perda desse menino, desse homem, que foi muito homem, porque ele sempre, assim, além de dar uma atenção muito especial para a família que ele abraçou, que no caso era minha mãe e nós, como filhas, ele também continuou a dar essa assistência para a família dele, raiz, que era o pai e a mãe. Hoje, eu já penso totalmente diferente, acredito que foi a maneira que ele encontrou de estar ali acolhendo, só que ele também só fez o que ele fez, ele era um homem normal, ele era um homem que ele sentia, né, as necessidades dos pais, mas quando a gente olha para esses homens e quando a gente constrói uma família, a gente tem que deixar o pai e a mãe lá no lugar deles. Eles são grandes, eles são suficientemente adultos, eles sabem escolher as coisas, eles sabem resolver problemas. E a gente precisa, se a gente quiser ter um casamento muito feliz, é viver. Marido, esposa e filhos, tá? Ah, mas você tá falando que é pra eu deixar meus pais. Não, não é isso. Seus pais, quando eles necessitam de uma ajuda, eles devem solicitar. Às vezes a gente não entende muito bem o que é esse ajudar. E a gente invade tanto o campo do outro, inconscientemente, que você acaba prejudicando seus pais e também a você. Sua vida começa a meio que travar porque você ocupa um lugar que não é seu. A partir do momento que você toma uma conta assim de cuidar demais do outro, enquanto, vamos falar assim, pai, mãe e você, né? Então você sempre tá embaixo. Aí de repente você vem aqui, você saiu do seu lugar de valor. Automaticamente esses pais que passaram para baixo, como seus filhos, de tanto que você cuida, você tira a força daqui, que era dos seus avós. Então o seu sistema bagunça tudo. E é quando tudo começa a emperrar. Emperra na sua vida e emperra na vida dos seus pais. Porque é um momento que você acredita que eles não têm força suficiente para estar resolvendo os problemas que são deles. Mas aí você tem que olhar para tudo aquilo e falar, puxa vida, quando eu nasci, quantos anos que a minha mãe tinha? Quantos anos que o meu pai tinha? Então eles tinham totalmente uma vida já criada, uma vida totalmente já construída quando eu nasci. Eles cuidaram de mim. Então por que eu vou inverter essa ordem sistêmica? Isso é a hierarquia na terapia sistêmica, na constelação sistêmica familiar. E se a gente interrompe essa ordem, a gente interrompe muita coisa no nosso fluxo de vida. E quando eu voltei, né, nesse masculino, quando eu olhei para tudo isso, quando eu ressignifiquei esse masculino dentro da minha vida, porque como eu falei aqui agora há pouco, eu não tinha referência, né, de masculino. E eu ainda buscava isso, buscava muito isso, inconscientemente. Até pouco tempo eu não sabia que as minhas mudanças de casa, que esse jeito meu de querer abraçar o mundo, que isso era um masculino que estava gritando dentro de mim que precisava ser liberto. E pode acontecer isso com você também, mas a gente tem um caminho para seguir. E a gente tem que olhar no que a gente tem que deixar, no que a gente vai deixar para esse mundo, tá? Então, esses 21 dias de construção foram 21 dias para você poder, ainda não terminou, mas agora eu vou começar a dar uma olhada maior para isso e te colocar em momentos de reflexões, assim como esse, de olhar para o masculino e para o feminino, de olhar para os seus pais, que são as suas raízes, e principalmente naquilo que você vai deixar, naquela família que você quer construir, caso você não tenha, naquela profissão que você deseja mudar, naquela vida leve que você precisa ter. E quando a gente volta nessa raiz, quando a gente acessa o verdadeiro eu dentro de você, você olha para os seus pais, você aprende a honrá-los, você aprende a aceitar tudo que eles têm para você, tá? Tudo que eles te oferecem enquanto pessoa, que eles te ofereceram.
que por mais que tenha sido turbulenta a sua vida, era tudo que você precisava viver. Aí muita gente fala, né? Você não conhece o meu caminho para você falar uma coisa dessa. É porque quando a gente ainda está em processo de cura, é assim mesmo que a gente pensa. Quantas vezes eu pensei assim? Quantas vezes eu olhava e falava assim, como que eu ouço isso e fico quieta? Mas aí aos poucos, eu fui buscando com humildade. O que eu precisava aprender? Porque se eu não tinha chegado ainda onde eu queria, é porque não estava certo. Aquilo que eu achava não era o que eu precisava. Então, eu fui buscando uma humildade dentro de mim. Que por mais que doesse aquilo que eu ouvia e aquela cura que eu tinha que fazer, era o mais sensato para que a minha vida fosse para frente. E é essa mensagem que eu tenho para vocês hoje. Busque. Busque a humildade para aprender. Busque a cura que ainda vai doer demais. Quando a gente olha, principalmente para as nossas raízes. Dói. Dói muito porque a gente não aceita. Não é de primeiro que a gente aceita. É o que eu tô falando para vocês. 10 anos. Tá dando agora, durante 5 anos, eu fui muito resistente. E extremamente resistente. Só que eu vi que se eu não mudasse, eu ia ter que continuar vivendo tudo aquilo que eu tava vivendo. E era isso que eu queria pra mim? De jeito nenhum. Não era isso que eu queria pra mim. E não é isso que eu quero pra mim. E então é assim que acontece. Quando a gente mexe na nossa feridinha, aconteceu isso comigo, vai acontecer com você e vai acontecer com qualquer pessoa que vai buscar a cura. Que vai olhar pra aquela família e que vai fazer diferente. Eu assisto muito aquele programa Largados e Pelados. Eu não sei se vocês assistem. Passa na Discovery. E eu não entendia até esses dias por quê que me interessava tanto. Por que eu gostava de ver, né? Aí quando a gente vai expandindo a nossa consciência e vai olhando, né, para cada detalhe, a gente vai vendo que lá é natureza pura. E eu falo muito dentro do meu método que as coisas, quando elas acontecem naturalmente, é porque elas acontecem de verdade. Isso não tem nem o que dizer. Tudo na nossa vida que acontece naturalmente, como os nossos sentimentos, né, mais verdadeiros, eles vêm naturalmente. Que é o amor verdadeiro por aquelas pessoas que significam muito pra gente, né? É o sentir a presença de Deus. Isso tem que ser muito natural na vida das pessoas. Então eu percebi que aquele programa me chamava muita atenção, porque lá é tudo muito natural. Se eles não caçam, eles não comem. Se eles não têm, se eles não conseguem fazer o fogo, eles não conseguem purificar a água. Quando acontece algum acidente, ali mesmo eles são costurados a sangue frio, sem nenhuma anestesia, sem nenhuma preparação. E é isso que acontece na nossa vida. Quando eu assisto, as pessoas falam assim: eu vim porque eu queria provar para mim mesmo até onde eu posso chegar. Ou se não, falo: olha, eu vim porque todo mundo me achava muito fraco. Então eu queria provar para o outro onde eu podia chegar. Então sempre tem uma missão a ser cumprida ali dentro, né? E acredito eu que a nossa missão maior, né, em todo o universo, é nós sermos nós mesmos. Nós acessarmos aquilo que é natural dentro da gente. A gente olhar, né, para a vida que a gente topou viver nesse plano terreno, né? Quando a gente faz um acordo de nascer, de voltar e de enfrentar alguns desafios, a gente depois vai olhando para cada desafio e vai falando, né? Agora eu entendo porque eu tô aqui. E muita gente me fala, né, das terapias. Eu faço terapia, eu tenho muitos alunos, eu faço terapia há tanto tempo. A terapia convencional, o que ela tem de diferente, né, da terapia sistêmica? A terapia convencional é excelente, jamais vou falar contra, porque ela cuida do seu ser enquanto pessoa. Só que a terapia sistêmica, ela vai buscar a raiz do seu problema. Então, quando você acessa ali, você olha para tudo aquilo que acontece. Sabe aquelas coisas assim de você falar assim, a minha família inteira tem algumas circunstâncias assim, das pessoas serem viúvas, das pessoas serem gordas, das pessoas serem pobres, das pessoas ganhar muito dinheiro e depois perder tudo. Sabe esses ciclos que vão se repetindo? E uma terapia convencional, ela cuidaria daquele seu momento para curar aquilo ali. Só que, mais tarde, o que aconteceu com a sua família, o que aconteceu com você, vai se repetir lá pra frente. Por quê? Porque a raiz do seu problema não foi curada. Por que que acontece? Porque nós somos responsáveis, né? Quando a gente nasce, a gente faz parte de um sistema familiar extremamente complexo que tem um elástico ali invisível que te envolve e que te faz, né? Inconscientemente, passar por alguns desafios que nem sempre são seus. Só que você carrega porque você aceitou
fazer parte desse sistema familiar. Eu estou dando, assim, exemplos extremamente superficiais, só que eu preciso que vocês entendam como que é o acesso a esse mundo sistêmico e essas pazes quando a gente faz, né, com a nossa família. Como que a gente se cura através daí? A gente se cura deixando para trás e realmente fazendo as pazes sem julgamento, aceitando que foi tudo do jeito que foi. Para eu explicar isso para vocês, para quem ainda não começou esse trajeto de autoconhecimento, de olhar para o sistêmico e dar uma ressignificada na vida, é muito difícil entender. Mas para quem já mergulhou nesse mundo e sabe o quanto uma vida é transformada quando a gente começa a acessar cada coisinha aí da nossa vida. Então, fica aqui o meu convite, tá? Nós vamos terminar esses 21 dias, mas tem muita coisa pra gente olhar dentro da gente. Então, eu espero do fundo do coração que esses 21 dias não acabem assim, de uma hora para outra. Que você sinta a necessidade de ser mais, de viver mais do que você vive, de ir ao encontro do seu propósito, de fazer as pazes com o seu eu interior, com o seu sistema familiar, de olhar para os seus pais de uma maneira diferente, de entender seus avós, seus bisavós, de tomar o seu lugar de valor, de saber. Esse é o roteiro do meu método. Saber de onde você veio, se situar onde você está e olhar onde você quer chegar. Porque só seguindo essa trilha que a gente consegue realmente acessar aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente. E se libertar, sabe? Se libertar do fardo que não é nosso, deixar o que é do outro com o outro, saber olhar para as coisas, nunca mais olhando para os problemas, mas olhando para as soluções, fazer as pazes no relacionamento, construir famílias realmente com um alicerce bem estruturado, para que nada despenque. Entenda seu lugar do feminino e do masculino. Entenda que enriquecer faz parte de um sistema e não é porque você vai ser rica que você vai deixar de ser filha da sua mãe ou do seu pai, que você vai ser magra, você vai deixar de ser filho deles. Então, essa lealdade invisível, talvez, envolve muita coisa que você nem imagina. Então, é só nessa busca sistêmica que você vai conseguir olhar de uma maneira diferente e deixar um legado melhor, bem melhor. Você vai entender que depressão é só aquilo que passou, é excesso de passado, que você precisa deixar isso de lado. Ansiedade é muito excesso de futuro. Se você não sabe onde você tá, como você vai saber onde você vai chegar? Então, isso gera ansiedade e prejudica. Prejudica o relacionamento, prejudica a profissão, prejudica o pessoal, prejudica o financeiro e é uma vida inteira prejudicada. Só que não tem mais o pra quê, né? Porque nunca houve o porquê, mas sempre o pra quê. Mas pra quê? Vai continuar vivendo o mesmo se você tem a oportunidade de viver o diferente. Então, agora, até terminar os 21, vou estar aqui, frente a frente com você, te mostrando que tem um caminho muito bonito a seguir. Basta você aceitar. E aí, tá pronta para viver um novo? Tá pronta para descobrir o que essa família tanto tem que pode te levar aí a um lugar tão certo, tão lindo e tão compreensível? Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e espero que vocês continuem essa jornada do fundo do meu coração, porque é muito sofrida. Mas a hora que chega no final, minha amiga, meu amigo, é lindo demais. É lindo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.